Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nessa série de vídeos em que eu explico algumas métricas de rentabilidade utilizadas nos fundos imobiliários. No vídeo anterior eu falei a respeito do cap rate e hoje vou falar sobre o cash on cash, também uma métrica de rentabilidade muito utilizada. O cash on cash não tem uma tradução literal aqui para o português, mas seria basicamente como dinheiro sobre dinheiro, ou seja, esse indicador nos diz quanto cada real investido numa operação vai te remunerar. A fórmula do cash on cash é a receita total recebida dos aluguéis menos custos de dívida, ou seja, o custo financeiro, sobre o valor realmente investido no imóvel, o valor desembolsado no imóvel. O que significa tudo isso? Que, diferentemente do cap rate, que leva em consideração as receitas dos aluguéis sobre o valor total do imóvel, ou seja, considera uma compra à vista, em que o fundo desembolsou o valor total do imóvel na compra, o cash on cash ele parte do princípio de que a operação vai ser alavancada, ou seja, apenas uma parte do valor do imóvel vai ser pago à vista naquele momento e o restante vai ser pago a prazo. Com isso, o desembolso inicial é menor do que o valor total do imóvel e incrementa-se também nesse cálculo um custo financeiro, um valor de juros aí de percentual de correção, que é uma dívida que vai ser abatida da receita que aquele imóvel vai te dar. Então, diferentemente do cap rate, o cash on cash é utilizado para operações alavancadas. Agora, como o fundo utiliza essas duas métricas? Bom, o fundo pode utilizar da seguinte maneira. Digamos que o fundo imobiliário queira comprar um ativo, digamos um escritório aí de lajes corporativas na região da Faria Lima. Então, para ele escolher, digamos que ele tem ali 5 imóveis que ele está olhando, está acompanhando, mas ele quer escolher qual imóvel é o melhor para ele investir. Então, tem 5 imóveis ali e a média do cap rate de compra da região é de 6%, ou seja, o valor dos aluguéis dividido sobre o valor dos imóveis é uma média da região ali da Faria Lima de 6%. Essa média é utilizada para comparar ativos de mesmo segmento, então, escritórios, numa mesma região, ali, região da Faria Lima, com o mesmo padrão construtivo. Então, vamos dizer aqui padrão a mais. Com isso, temos a média do segmento. E esses 5 ativos estão dentro dessa categoria. Então, digamos que desses 5 fundos, 3 deles estão pagando um cap rate de 6%, e um está pagando um cap rate de 5,5% e outro um cap rate de 5%. Se o fundo tem aí 5 opções e ele tem a média do cap rate da região, ele pode logo de cara já descartar esses dois que estão pagando abaixo dos 6%. Pode ter alguma especificidade de por que eles estão pagando aquele valor e o fundo pode sim investigar mais a fundo, mas tendo a média do segmento e são imóveis muito similares, comparáveis entre si, ele já pode de cara excluir esses dois que estão pagando abaixo, te remunerando menos, e ficar aí para escolher dentre esses 3 que estão pagando na média da região. Agora, o fundo quer comprar um imóvel e ele tem 3 opções muito parecidas, mesma região, mesma qualidade, mesmo cap rate. Como é que ele escolhe qual fundo comprar? Nesse momento, o gestor pode utilizar o cash on cash para ver qual que vai estar dando a melhor rentabilidade. Afinal, mesmo sendo ativos parecidos em uma mesma região, o preço pode variar, o aluguel pode variar e também a depender do acordo que o fundo conseguir fazer para comprar cada um desses imóveis. Isso pode variar o cash on cash. Como assim, Luna? Pode variar o prazo de pagamento, pode variar o custo dessa dívida assumida para pagar o imóvel e pode variar também o percentual desembolsado no momento da compra, então aquela entrada do apartamento. No apartamento, no caso, na entrada dessa compra dos escritórios. Que é como você, quando você vai comprar um apartamento, você faz um financiamento, dá uma entrada ali de, sei lá, 5%, 10% do valor do imóvel e financia o restante e vai pagando juros sobre aquela dívida. É da mesma forma com o fundo imobiliário. Ele paga uma parte à vista, aquela entrada do valor, e faz uma alavancagem para ir pagando a prazo. E tudo isso é considerado no cash on cash e por isso ele pode variar de ativo a ativo. Então, o cap rate pode ser utilizado como um primeiro filtro para comparar ativos similares em uma mesma região e um segundo filtro do cash on cash para ver a especificidade de cada ativo em específico. Agora, o fundo, digamos, comprou o ativo e ele vai ao longo do tempo pagando a dívida, vai pagando juros e isso vai tender a zero. O custo da dívida vai tender a zero, porque a dívida vai acabar, e o valor desembolsado vai tender a ser igual ao valor do imóvel. Quando a gente chega no final desse fluxo de pagamentos, o cash on cash ele fica igual ao cap rate, porque sem custo de dívida e pagando o valor total do imóvel, a fórmula vai acabar virando a mesma coisa e esses dois indicadores se tornam o mesmo. O que significa que, para compra sem alavancagem, pagamento à vista, o cash on cash é o mesmo cap rate. O seu diferencial vai ser para compras alavancadas, e que normalmente o cash on cash vai ser maior
do que o próprio cap rate. Bom, entendemos aqui todos esses conceitos e como o cap rate é utilizado para comparar ativos similares e o cash on cash pode ser usado para comparar também ativos diferentes, como um segundo filtro aí na escolha de um ativo para investir. Mas aí vamos calcular, né, gente, para entender melhor com números como é que essa coisa funciona. Então eu vou abrir aqui um Excelzinho e a gente vai olhar juntos, na prática, um exemplo simples para entender e fixar esses conceitos. Vamos utilizar aqui para calcular o cap rate e calcular o cash on cash algumas variáveis, que são o preço do imóvel, o valor desembolsado, que vai ser a entrada que o fundo vai pagar, aqui o saldo restante, o aluguel mensal, o aluguel anual, o custo da dívida e aí, por fim, o cap rate e o cash on cash. Ok. Vou expandir aqui e, para facilitar, vou deixar o cap rate e o cash on cash em percentual e o restante aqui em valor financeiro. Então, vamos supor que o fundo está olhando aí um imóvel para adquirir no valor de 200 milhões. E ele vai pagar uma entrada de 25% desse valor. Então, aí 200 milhões vezes 25%. Vai dar 50 milhões, que é o valor da entrada. E qual que é o valor restante para pagar? É o valor total do imóvel menos o valor da entrada, que vão ser 150 milhões, então. E o aluguel mensal aqui, vamos supor que seja de 1 milhão. E o aluguel anual vai ser o aluguel mensal vezes 12. E qual que é o custo da dívida? Aqui eu vou ter que assumir um valor fictício, vamos supor que ele seja 5% sobre o saldo restante. Por quê? O fundo vai pagar aquela entrada à vista, então vai ter esse desembolso inicial que vai ser à vista, e sobre os 150 milhões restantes que ele vai pagar a prazo, vai incidir juros, vai incidir o custo da dívida. Então vamos supor aqui um custo anual de 5%. Então vai ser igual 150 milhões, que é o saldo restante que vai ser pago a prazo, vezes os 5%, que vai ser o custo anual dessa dívida. E aí, qual que vai ser o nosso cap rate? O cap rate, lembrando, é para a gente supor aqui que o fundo vai comprar à vista esse imóvel. Então, o valor do cap rate vai ser a receita anual, que vai ser o aluguel anual, dividido pelo valor total do imóvel hoje. Então, o cap rate utiliza o valor do imóvel hoje a mercado. Se for um ativo que foi comprado antigamente, é preciso corrigir, trazer o valor para como está sendo negociado hoje, para ter uma ideia mais clara do momento atual. Então, 200 milhões, como é uma compra que vai ser feita agora, o cap rate vai ser de 6%. Mas aí o fundo quer ver se vale mais a pena ele comprar a prazo, comprar à vista, ou enfim, ele vai comprar a prazo mesmo e quer saber quanto é que vai ser a rentabilidade dele pagando de uma forma alavancada. Então ele faz o cash on cash, que vai ser igual. Vou abrir um parênteses aqui para a gente fazer a parte do numerador. Então vai ser o aluguel anual menos o custo da dívida anual. Fecha o parênteses. Isso tudo dividido pelo quê? Pelo valor desembolsado, então pela entrada financeira. Lembrando que Cash on Cash ele te fala quanto que te remunera cada real desembolsado na operação. Igual, isso vai dar 9%. Então percebam que o cap rate ele é menor do que o próprio Cash on Cash. Isso nos mostra um dos motivos pelos quais os fundos fazem alavancagem. A alavancagem ela é um instrumento financeiro utilizado para alavancar os ganhos. Então, ela sendo positiva, ela multiplica os seus ganhos com um desembolso menor, um posicionamento menor financeiro, você tem um retorno maior. Por quê? O fundo ele pagou aqui só 25% do valor do imóvel, mas ele já está recebendo o aluguel cheio de 100%. Então ele pagou só 25% do imóvel e recebe receita sobre os 100%. Então suas receitas são em cima de uma base muito maior, que é de 200 milhões, mas ele desembolsou de fato 50 milhões apenas, e por isso seus ganhos são alavancados. Mas ao longo do tempo, como eu tinha comentado, o fundo vai pagando a sua dívida, vai amortizando aquele valor, de forma que esses 50 milhões desembolsados vão virar 100 milhões, 150 milhões, 200 milhões, e o custo da dívida vai se tornando gradativamente zero, porque ele vai pagando esse custo. Então, quando a gente chegar aqui, ó, o custo da dívida vai ser zero, porque não vai ter mais dívida, o fundo vai ter quitado, e o valor desembolsado for igual ao preço do imóvel,
o cash on cash vira 6%, que é igual ao próprio cap rate. Então, lembrando, sem alavancagem, cash on cash é igual ao cap rate. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esses conceitos e quando eles aparecerem em algum relatório gerencial, algum fato relevante, vocês entendam o que eles querem dizer e espero que tenham também fixado aqui os conceitos. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários do vídeo. E se tem outra métrica de rentabilidade, outro indicador que vocês queiram que eu explique melhor, é só deixar aqui também que eu trago no próximo vídeo. Até a próxima!